António. Não me obriguem a falar sobre o BNA. Mas hoje não vai falar sobre isso, pronto. Não queres que eu fale sobre o BNA? Então pronto, eu não falo sobre o BNA. Também está quase morto. Falta pouco tempo. Boa tarde, Srs. Doutores. Agradeço ao auditório a vossa presença. Quero agradecer as palavras simpáticas do Dr. João Massano, que é sempre uma simpatia quando nós iniciamos as nossas conferências, especialmente em relação à minha pessoa, em relação à pessoa da doutora Regina, que tem sido uma companheira de viagens nestas conferências. Quero agradecer também e dar os meus cumprimentos ao painel, distinto painel que aqui está, o Sr. Professor Olinda Garcia e a nossa colega, a doutora Ana Pedrosa. Eu vou ser muito breve, não vos vou amassar muito com o meu tema. O meu tema é uma espécie de viagem no tempo relativamente ao Nerral. Como sabem, nasceu em 2006, tem vindo a sofrer sucessivas alterações até hoje. Vou terminar o meu tema com uma novidade que está aí em discussão, que é muito interessante, que tem a ver apenas com um único artigo do Nerral, que irão ver qual é. Como é que isto passa? Ora bem, como veem, tem aqui neste painel, neste slide, tem aqui as grandes alterações que o Nerral sofreu desde 2006 até hoje. Lei 31 de 2012, que todos nós conhecemos, de 14 de agosto. Depois, 2 anos depois, surgiu uma nova lei, perto do Natal do ano 2014. O ano passado, estas são as mais recentes, a 42 de 2017 e a 43 de 2017, esta vai regular mais uma coisa nova, que são as lojas históricas, que é uma lei, como a minha colega, distinta colega, a doutora Regina, se chama, uma lei muito densa, muito complicada de se entender. E muito recentemente, eu não a tenho aqui, mas como é novidade, embora não aceito muito que isto seja uma alteração ao Nerral, embora seja uma espécie de contemplação legislativa em Portugal, que é a Lei 30 de 2018, que foi publicada o mês passado, em julho, creio eu, e que veio regular em uma situação que tem a ver com os inquilinos mais desprotegidos, tem a ver com a idade, etc, etc, etc. Bom, para vos resumir um bocadinho estas alterações, deixo-vos ali que a 42 de 2017 está relacionada diretamente com o Estatuto das Lojas Históricas, que é uma novidade da nossa legislação arrendatícia. Como digo, é uma lei muito densa, merece algum estudo, ela vai ser objeto de grandes alterações. Este já só para vos adiantar e muito resumidamente, para não vos amassar muito, devo-vos dizer que a questão das lojas históricas, os requisitos para que hoje uma loja seja histórica são requisitos muito, muito complexos. Sabendo que, neste caso concreto, relativamente às lojas históricas, o que manda, em primeiro lugar, é sempre o regulamento municipal, porque os municípios é que têm que instituir um regulamento relativamente ao facto de poderem depois ser eles a atribuir o Estatuto de Loja Histórica. Em Portugal, creio que só Lisboa e Porto é que têm esse regulamento em vigor. Eu não sei se os outros municípios em Portugal ainda já o têm, mas julgo que não. E mesmo assim, devo-vos dizer que no final do ano passado, aqui em Lisboa, estavam 500 pedidos pendentes para a atribuição de Estatuto de Lojas Históricas em Lisboa. A Lei 43 de 2017 realmente veio fazer uma profunda alteração do Nerral, como irão ver, eu vou-vos já dizer quais foram as principais alterações, mas queria-vos deixar aqui uma espécie de uma história relativamente à questão da reforma. Esta, no fundo, o que eu estou a falar é de uma reforma da Lei de 6 de 2006 ao longo dos tempos, como é óbvio, não é? Há aqui uma situação de que é dos procedimentos a adotarem a Casa de Atualização de Rendas, que já irão ver, e da transição para o Nerral. Há maiores exigências na comunicação do senhorio para efeitos de atualização de renda, também vos vou falar um bocadinho sobre isto. Possibilidade de recurso ao PED, ao procedimento especial de despejo, relativamente aos contratos cujo imposto social não tivesse sido liquidado. Eu, sobre isto, nem me quero pronunciar muito, como digo, o PED está diretamente relacionado com uma coisa chamada Balcão Nacional de Arrendamento, que está moribundo, de maneira que nem sequer me vou dar ao luxo de me pronunciar sobre esta questão. Proteção conferidas às empresas, no caso de arrendamento não habitacional, vão ver também qual foi as grandes diferenças que houve desde 2006 até agora. E, finalmente, o regime de denúncia para a lição de obras, que nem sequer me vou dar ao luxo também de falar muito, porque vai ser profundamente alterado este regime, e é um regime muito complexo também. De qualquer maneira, senhores doutores, não vão perder, vão ficar aqui a saber umas coisinhas relativamente a esta evolução histórica que foi o Nerral.
Há aqui três questões que são os valores em conflito, duas questões que são a tutela da habitação e o direito de propriedade. Obviamente que há sempre estes valores em conflito quando nós falamos em matéria de arrendamento, nomeadamente quando tocamos nasquelas partes mais sensíveis ou dos temas mais sensíveis do arrendamento. Isto é histórico em Portugal que desde há muitos anos, ainda eu não era nascido, havia sempre aquela dicotomia, o senhorio é o mau, o inquilino é o bom. Portanto, havia sempre aquela guerra entre senhorios e inquilinos. Esta guerra se fosse esvanecendo ao longo dos tempos, mas de qualquer maneira há sempre, para nós advogados, nós não podemos pensar só no senhorio e no inquilino, temos que pensar na tutela da habitação e no direito da propriedade. Porque se por um lado há um princípio que é um princípio sagrado, que é o direito de propriedade, também há um princípio que não deixa de ter alguma importância, que é o direito à habitação dos particulares. E nisso o Estado tem um papel preponderante no seu regime, na sua alteração, como aliás vão ver no final deste tema. A Lei 6 de 2006 refere-nos dois regimes transitórios, os arrendamentos habitacionais celebrados na vigência do RAU. Deixem-me abrir aqui um parênteses e prestar homenagem aos autores do RAU, porque foi a primeira vez, na minha modesta opinião, a única e última vez que em Portugal houve uma tentativa de se fazer uma lei de arrendamento com cabeça, tronco e membros. Infelizmente mataram-no com 16 anos de vida e devo-vos dizer, com pena minha e pena de muitos colegas que falam hoje ainda no RAU, têm as saudades no RAU. No RAU era uma espécie de quase de código do inclinato ou de senhoriado, que quiser que lhe chamem. E devo-vos dizer que, salvo algumas normas residuais que deixaram de ficar no Código Civil, para quem quisesse estudar arrendamento, quem quisesse e que gostasse de arrendamento, quisesse saber o que era o arrendamento, bastava ler as normas do RAU. Infelizmente, o RAU desapareceu, não desapareceu totalmente, porque há lá uma norma que está em vigor, já vou falar dela, no final disto também, muito interessante, deve-se dizer, mas no fundo temos a falar de contratos de vigência do RAU, arrendamentos de não habitacionais celebrados na vigência do Decreto-Lei 257/95. Este Decreto-Lei foi um decreto-lei que instituiu pela primeira vez a possibilidade de elaboração de contratos de arrendamento não habitacionais com prazo certo e eliminou a formalização destes arrendamentos através de escritura pública. Portanto, a partir desta data, ou seja, de setembro de 1995, os arrendamentos não habitacionais puderam ser formalizados a partir daí através de escrito particular. Bom, depois temos os arrendamentos habitacionais anteriores ao RAU, os tais vinculísticos, todos nós conhecemos, e os arrendamentos habitacionais anteriores ao Decreto-Lei 257/95. Nos contratos antigos manteve-se o vinculismo. Aliás, o artigo 27 do RAU determina que estes contratos ficam sempre sujeitos às normas do capítulo 2º. Ora bem, quais foram as grandes alterações, ou quais as principais alterações que o NRAU sofreu desde que nasceu em 2006? Há uma alteração interessante e curiosa que tem a ver com a forma da comunicação do senhorio ao inquilino. Em 2012, o senhorio tinha uma prerrogativa muito engraçada e muito curiosa, que era, bastava mandar uma cartinha a dizer: a renda vai passar para X, o valor tributário do andar que vocês estão a habitar é de Y. E fica avisado que o contrato de arrendamento transita para o NRAU, pelo prazo de X anos. Era uma carta muito simples, tão simples que muitos arrendatários, pelo menos aqueles mais desprotegidos, que não eram acompanhados ou que não tinham, digamos, alguma sabedoria mínima sobre estas questões, pegavam nas cartinhas e guardavam nas gavetas e comentavam aos vizinhos ou no café. Já estava ultrapassado o prazo e o resultado era que, meus queridos amigos, tu perdeste o prazo e agora, olha, vais pagar a renda que eu quero, isto na perspectiva do senhorio, e vais daqui a 5 anos, se calhar já não te vou renovar o contrato e vais-te embora. Ora bem, esta situação criou alguns embaraços. Nessa altura, entre 2012 e a entrada em vigor desta alteração, algumas situações realmente muito dramáticas relativamente a arrendatários que estavam muito desprotegidos nestas questões. Eu só estranho é que o legislador tenha demorado 2 anos para alterar uma coisa que era tão fácil de alterar. Exatamente isto que aqui os senhores têm. É que a Lei 49 de 2014 vem impor ao senhorio uma espécie de ensino do ABC de como é que havia de enviar a carta ao arrendatário. Isto é, o próprio conteúdo da carta passa de 4 ou 3 parágrafos para uma carta de eu ensino-te como é que me vais responder. E dá a possibilidade ao arrendatário de nunca falhar na resposta que irá dar ao inquilino. Sabem que os arrendatários têm várias hipóteses. Ou não respondem e aceitam a proposta do senhorio, ou se opõem, invocam rendimentos baixos, ou invocam a idade, como irão ver de seguida. Mas esta imposição que a lei de 2014 veio dar,
veio, na minha opinião, um bocadinho tarde demais, porque isto podia ter sido resolvido mais cedo, escusava-se de ter sucedido tantas situações dramáticas como sucederam ao longo desses 2 anos. De qualquer modo, esta é uma carta muito extensa, é uma minuta que tem que ser feita com algum cuidado. Eu estou a falar nas primeiras cartas, ou seja, o início do processo de atualização de rendas, que impõe aos senhorios exatamente todas estas questõezinhas que aqui estão, como vocês todos podem ver, a indicar o valor da renda, o tipo e a duração do contrato, indicar o valor do locado avaliado nos termos do artigo 38 do CMI, conter a cópia da caneta predial do UBANA, referir que o prazo da resposta do arrendatário é 30 dias, indicar o conteúdo que o arrendatário pode apresentar na sua resposta, nomeadamente se aceita ou não aceita, se pode se opor ao valor da renda proposto pelo novo valor, enfim, isto no fundo é o senhorio ensinar, olha, tu tens que me responder assim, porque se não responderes assim, corres este risco. Bom, e isto vai, como vão ver, aplica-se não só aos arrendamentos habitacionais, como para o próprio artigo 50, que se dedica aos arrendamentos não habitacionais, impõe exatamente uma carta nos mesmos termos que esta aqui está. Ora bem, vamos passar às exceções que o arrendatário pode invocar quando recebe a carta de atualização extraordinária da renda por parte do senhorio. A primeira exceção é esta, tem a ver, digamos, com a situação financeira do próprio arrendatário. O RABC, que é o arrendamento anual bruto corrigido do agregado familiar, terá que ser inferior a 5 RMGs, ou seja, atualmente este valor é de 3.383 euros. Dizem os artigos 32, 35 e 36 que o arrendatário tem 15 dias para apresentar o documento a partir do momento em que recebe a comunicação do senhorio, como é óbvio, do comprovativo do valor do seu RABC e do seu agregado familiar, ou comprovativo que pediu a emissão de tal documento. Este documento é sempre emitido pela autoridade tributária, porque só é emitido após a entrega da declaração do IRS de cada cidadão. E, portanto, só a partir daí é que a autoridade tributária já tem todos os elementos suscetíveis de poderem ser contabilizados todos os rendimentos que a pessoa apresenta para depois apresentar o RABC de cada pessoa que o pede. Portanto, normalmente, nós estamos a falar no ano civil, entre junho e julho, já há a possibilidade de saber qual é o arrendamento anual bruto corrigido de um cidadão qualquer em Portugal. O contrato só fica, neste caso, sujeito ao know-how nestas situações. Se houver acordo entre as partes, ou então no prazo de 5 anos, isto no regime anterior, porque passou para 8 a partir do ano passado, portanto, vamos ter um prazo mais prolongado, mais 3 anos, a contar da recepção pelo senhorio da resposta do arrendatário à sua proposta inicial de alteração de renda. O que é que acontece neste período de 8 anos? Acontece que pode proceder-se à atualização gradual e progressiva da renda, que nunca pode exceder o valor anual correspondente a 1/15 do valor locado. Isto calcula-se de uma forma muito simples, doutor. O valor locado é aquele valor que vem nas cadernetas prediais, que diz valor tributário apreciado. E é um X, divide-se por 15, divide-se por 12 e temos o valor anual do locado. Portanto, isto é tão simples como isto. Fazer a conta é muito simples, embora isto possa parecer, à primeira vista, um bocado da tama histórica, vão ver que não é. Ora bem, esta é a primeira exceção, que tem a ver exatamente que, espera lá, tu estás-me a atualizar a renda para 500, mas eu não posso pagar 500 porque o meu RABC é de X, portanto, eu só posso pagar Y. E como é que o arrendatário vai fazer isto? Vai fazer na resposta, na tal resposta que eu tenho que fazer no prazo de 30 dias, informando o senhorio que a renda pode ter que ser ficada naquele valor. Ora bem, estas alterações são alterações introduzidas pela Lei 79 de 2014. As 3 primeiras exigências, a lei acrescentou outras 3 que devem obrigatoriamente ser cumpridas pelo senhorio, porque, reparem, aquela formalização da carta de atualização, se não estiver de acordo com as normas legais, a carta passa a não ter qualquer eficácia. Como, por exemplo, a mesma coisa se diga se a carta não for acompanhada da cópia da caderneta predial. É uma carta perfeitamente ineficaz, que não dá nenhuma obrigação ao arrendatário até de responder à mesma carta. Por uma questão de segurança, pode ser respondendo, avisando o senhorio, olha, o senhor esqueceu-se de me enviar da predial, portanto a sua carta não tem qualquer valor. Portanto, é apenas uma questão de segurança, mais nada. Esta é uma aplicação da lei do tempo. Estas alterações aplicam-se aos procedimentos de transição para o know-how que se encontram pendentes a quando a entrada em vigor da lei. Portanto, todas as situações foram abrangidas. O número 2 deste artigo número 6 da Lei 79 de 2014 prevê a retroatividade ao estabelecer que o arrendatário pode invocar o disposto. Isto é uma questão engraçada, eu vou já explicar o que é que isto significa. Do novo artigo 31 e do artigo 51, mediante comunicação enviar ao senhorio no prazo de 30 dias após a entrada em vigor da lei, desde que nesta data não tivesse recebido a resposta. Isto é tudo muito bem escrito, como já devem ter calculado.
E, portanto, a ideia aqui é que eu arrendatário, poderia utilizar o que está aqui no número 2, mas só tinha 30 dias para o fazer. Corridos os 30 dias, perdi este direito. Portanto, devo dizer que praticamente isto nunca foi utilizado por nenhum arrendatário, porque nem sabiam sequer da existência desta norma. E isto não lhes permitiu sequer utilizar esta possibilidade que aqui está, porque era tão curta o prazo de vigência, porque nós estamos a falar, a lei entrou em vigor logo no dia 1 de janeiro de 2015, e só até ao final de fevereiro é que o inquilino poderia reclamar este direito que aqui está. Portanto, nunca foi possível a nenhum arrendatário conseguir utilizar este direito. Ora bem, a aplicação da lei no tempo das alterações introduzidas por esta Lei 43 de 2017, já é esta mais recente, já não estou a falar da 2014. Estas alterações introduzidas por esta lei aplicam-se aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor, bem como às relações contratuais constituídas que subsistam nessa data. Portanto, isto é fácil de perceber, significa que qualquer alteração ao NRAU apanha tudo o que já está previsto e mais que previsto anteriormente em relação às relações que já estão constituídas. No que concerne aos arrendamentos habitacionais, a Lei 43 de 2017 aumenta de 5 para 8 anos o período de transição. Portanto, há esta grande alteração que aqui está prevista, que hoje faz parte do artigo 35º do NRAU. No caso do arrendatário, há bocado falei-vos exatamente dessa circunstância, da questão da situação financeira do arrendatário. Diz aqui, assim, caso o arrendatário invoque e comprove que o RABC do seu agregado familiar é inferior a 5 RMNAs, o contrato só fica submetido ao NRAU mediante acordo entre as partes ou, na falta deste, no prazo de 8 anos, a contar da recepção do senhorio da resposta do arrendatário. O que, no fundo, como é que se interpreta isto? É fácil, nós temos um período transitório de 8 anos e só a partir daí é que, potencialmente ou possivelmente, poderá entrar em vigor o novo contrato submetido ao NRAU. Portanto, temos uma espera de 8 anos e depois, a partir daí, conforme o prazo que for estabelecido pelas partes, teremos então um novo contrato submetido ao NRAU. O artigo 35, número 2. Já vamos fazer aqui umas continhas sobre isto. No fundo, o que é que nós temos aqui? Obviamente, quando o arrendatário invoca um RABC, há que ter um cuidado. Isto é mais para o senhorio do que para o arrendatário, como é óbvio, porque o senhorio é confrontado com uma carta a dizer: o meu RABC é de 3.000 euros anuais. Portanto, não aceito que a renda passe para 500 euros, portanto, pelas minhas contas, a renda só pode ser atualizada para 100 euros. O que é que o senhorio vai ter que fazer? Vai ter que confirmar isto que está escrito pelo arrendatário. E só pode confirmar indo ao 35, número 2. Este 35, número 2, prevê aqui vários escalões de atualização de renda consoante o rendimento mensal do arrendatário. E a partir daí, consoante o rendimento mensal do arrendatário, é que ele vai saber qual vai ser a renda que efetivamente vai ser atualizada. A Lei 43, eu creio que a lei já foi alterada, já criou mais 3 escalões, como já irão ver, senhores doutores, elas estão aqui previstas, aqui vou-vos já mostrar, são mais 3 escalões que estão aqui previstos, são estes aqui, os 2 novos, um máximo de 13% do RABC do agregado familiar do arrendatário, com limite previsto na linha A, no caso do arrendamento do agregado familiar, ser inferior a 750 euros mensais. Depois temos um outro, este também é novo, a um máximo de 10% do agregado familiar do arrendatário, com limite previsto na linha A, do caso do arrendamento do agregado familiar, ser inferior a 500 euros mensais. Parece ser muito confuso, não é? Querem ver? Não é nada confuso. Isto é fácil de fazer as contas. Vamos lá ver uma coisa. Quando o senhorio é confrontado com um RABC do arrendatário, vai ter que fazer uma conta muito simples. O RABC é o rendimento anual. Para se obter o rendimento mensal, que é a partir daí que se vai calcular o valor da nova renda, divide-se este RABC por 12. Não são 14, são 12, por isso é que se fala em rendimento anual. E, portanto, este exemplo que eu aqui tenho, que é um, eu já vos vou dar outro, temos que o RABC do arrendatário, se for de 6.000 euros, o valor da renda vai ser calculado da seguinte forma: 6.000 divididos por 12 dá um rendimento mensal de 720 euros. Temos que ir aos escalões do artigo 35, número 2, e depois vamos ver qual é a percentagem que se aplica sobre este rendimento mensal. Neste caso concreto, seriam 13%. Ou seja, a partir do momento em que o senhorio invoca uma atualização de renda para 500 euros, pode ter o azar do arrendatário, neste exemplo que eu vos estou a dar, mas pode haver outros, de ser confrontado e dizer: olha, o meu rendimento é só este, portanto a renda não pode ser mais do que isto. E o senhorio vai ter que confirmar exatamente estas contas. Então vai aplicar 13% ao tal rendimento de 720 euros, que vai dar-me um valor de renda de 93,60 euros. Imaginem um senhorio que pede, ou que pretende uma atualização de renda para 500, é confrontado com esta situação e vê o valor da renda baixar tanto, e vai ter que se conformar com este valor. A questão é esta, há aqui uma coisa que eu vos quero dizer.
quando se calcula a atualização da renda nestes termos. Neste exemplo que eu vos estou aqui a dar, se o valor da renda que o senhor estava a receber antes da atualização extraordinária fosse, por exemplo, de 100 euros, não se ia aplicar este valor que aqui está, porque a lei não permite. Portanto, a renda nunca pode ser mais baixa ou inferior àquela que o senhorio vinha recebendo. Portanto, manter-se-ia sempre a renda anterior de 100 euros. Vou-vos dar outro exemplo, este agora é um bocadinho diferente, já um bocadinho melhor para o senhorio, mas é apenas um exemplo. Se o RABC do arrendatário for 25 mil euros, vamos fazer a mesma conta que fizemos há bocado. 25 mil a dividir por 12, temos um rendimento mensal do arrendatário já um bocadinho mais alto, 2.083 euros. Vamos aos escalões do artigo 35, número 2, ver qual é que aqui se aplica. Teríamos o valor da renda mensal a quantia de 520,84 euros, porque teríamos que ir multiplicar, aplicar, aliás, os 25% de 2.083 euros. Eu digo-vos o 25% é o escalão mais alto, mas atenção, há aqui um limite, que é exatamente o limite inicial. O valor daqui resultante não pode ser superior àquele que se apura nos termos do número 2 do artigo, ou sempre, teria sempre como limite o valor atualizado da renda, o VT sobre 12 sobre 15. Porque vamos supor que este VT sobre 12 sobre 15 fosse, por exemplo, de 400 euros, este valor de 520 euros nunca poderia ser aplicado, porque este é o teto máximo. Portanto, a renda teria que ser baixada para os 420 euros. Neste caso concreto, não dei o exemplo, nem sequer o pus aqui, apenas eu me limitei-me a que os doutores tivessem dois exemplos diferentes para verem, em termos de aplicação de cada escalão que está previsto no artigo 35, a diferença do valor que pode surgir no valor mensal da renda. E tudo isto foi sujeito a alterações já a partir da lei de 2014. Ora bem, só para vos lembrar, estes são os 3 escalões máximos que foram criados já depois da entrada em vigor do NRAL, que não existiam e, portanto, digamos, cada vez são muito mais baixos o valor da percentagem a aplicar às rendas novas atualizáveis. A Lei 43 de 2017, do ano passado, há uma novidade contra o prazo coletivo do contrato. Nos termos da linha B do número 6 do artigo 35 do NRAL, fim do prazo de 8 anos, referido no número 1, que eu há bocado vos referi, o senhorio pode prever a transição do contrato para o NRAL. Cá está, há um período sempre de transição, que não é aplicável imediatamente para a transformação do contrato ou a passagem do contrato imediatamente para o NRAL. Ele não passa imediatamente para o NRAL. Há um período sempre de transição, que aqui aplica-se o disposto nos artigos 30 seguintes com as seguintes especificidades. O arrendatário não pode invocar as circunstâncias previstas na linha 4, número 31, ou seja, já não pode vir invocar algumas exceções que já estão previstas na lei. E diz depois aqui a linha B, no silêncio ou na falta de acordo entre das partes acerca do tipo ou da duração do contrato, este considera-se celebrado pelo prazo certo, agora 5 anos, anteriormente era só 2. Portanto, o que é que isto significa? Eu, senhoria, vou ter que esperar 13 anos para poder impor ou opor-me à renovação do contrato de arrendamento. No fundo, é o que eu digo. Houve aqui a tentativa de proteger mais o inquilino relativamente àquilo que era inicialmente previsto na Lei 31 de 2012. Ora bem, eventual invocação das exceções. Temos aqui uma segunda exceção, esta é muito importante, senhores doutores. E vou-vos dizer já porque é que é importante, porque está aí prevista uma alteração que tem muito que se lhe diga.